O deputado federal Guilherme Boulos, derrotado na disputa pela prefeitura paulistana, acionou a justiça para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que o PCC, primeiro comando da capital, determinou o voto no candidato do PSOL nas eleições deste ano. Existe ainda um pedido de cassação de registro de candidatura de Ricardo Nunes por ter sido supostamente beneficiado pela fala do governador. A declaração de Tarcísio aconteceu antes mesmo da apuração dos votos. Vamos ouvir. Na capital? Em relação ao PCC? Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Além disso, o grupo de advogados, esse é a OAB paralela, é o misto de OAB paralela com um partido político. Prerrogativas deles próprios, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente Tarcísio pelas suas afirmações. Em entrevista ao jornal Estadão, o coordenador do Prerro, Marco Aurélio Carvalho, nossa, quase falei outra coisa, disse que o governador usou as dependências do Palácio dos Bandeirantes, ele não mora lá, para dar uma coletiva se equiparando a um pronunciamento oficial. Aspas, é um claro abuso de poder político. Ele veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais e tem que responder por isso. Fecho aspas. Segundo informações do jornal O Globo, Tarcísio disse a aliados que errou ao relacionar PCC com Boulos. O governador avaliou que faltou prudência de sua parte e admitiu que não estava preparado para o questionamento. Tarcísio acredita que seu erro foi ter respondido com os dados que tinha na cabeça, ao invés de dizer que não sabia do que se tratava, e garantiu que tem conhecimento do caso há muito tempo e que nunca usou as informações antes para atacar Boulos. Sobre as cartas, né? Diante de toda essa polêmica, o governo de São Paulo vai encaminhar ao Ministério Público as cartas atribuídas ao PCC com orientações para familiares votarem em Guilherme Boulos. Em uma das cartas, um integrante diz que a facção não faz acordo com um partido político, mas avisa que, aspas, se possível pedirem para seus familiares apoiar votando na Marta e no Boulos do PT. Fecho aspas. Em outra carta, um criminoso também pede votos em Boulos, dizendo que, aspas, foi esse papo que chegou até nós. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, prerrogativas. Essa OAB paralela. Esse grupo que surgiu, porque a OAB ela está inerte, já faz... A OAB, o hino dela devia ser a pipa do vovô não sobe mais. Não é? Porque OAB e nada, quando você fala OAB hoje, vem à cabeça do entrevistado primeiro aquele que se insere, né, na vagina feminina para absorver o fluxo sanguíneo da menstruação. Só depois você vai lembrar da OAB. Então, aí na Lava Jato, né, os advogados do pessoal do PT, que viam lá as suas prerrogativas feridas, se uniram, né, fundaram prerrogativas, as minhas prerrogativas. Aí esse grupo se fortaleceu tanto que quando o Lula chegou ao poder, eles chegaram ao poder junto. Tanto que a gente viu a Secretaria Nacional de Segurança ocupada pelo Arruda Botelho, e aí depois, quando o Dino saiu para pegar uns casos lá no STF, o Arruda Botelho também saiu, foi para o escritório que defende os casos que o Dino ia pegar de relator, e aquela beleza. Então, assim, defende as prerrogativas deles, só para eles, e as suas que se
Portanto, o Prerrogativas ele já foi o primeiro a mostrar as unhas. Agora, o que muito me espanta nessa história toda é o seguinte: o Prerrogativas. Por que o Prerrogativas está passando por cima do Ministério Público Eleitoral, em primeiro lugar? Em segundo, por que ele está passando por cima da coligação, dos advogados da coligação? Depois, por que ele está passando por cima dos advogados do PT e dos advogados do PSOL? Por que o Prerrogativas está fazendo isso? Por interesse partidário, é claro. Então não tem nada de grupo Prerrogativas. Segundo, tanto os advogados da coligação, quanto do PT, quanto do PSOL, quanto Prerrogativas, muito me estranha o fato de, no primeiro turno, ninguém ter movimentado uma ação no mesmo sentido contra o Pablo Marçal por usar um atestado, um laudo médico falso. Ah, mas ele não sabia que era falso, devia saber. Porque mesmo se ele tivesse certeza que fosse verdadeiro, a lei proíbe de divulgar dados sensíveis, dados de saúde. Então é muito estranho ninguém ter feito nada no primeiro turno, porque aquilo sim, o laudo falso sim, implicava condições diretamente ao candidato Boulos, dizendo que ele não tem condições mentais de administrar a cidade. Ele não tem condições mentais de dirigir a própria vida. Aquilo sim foi um ataque sério. Agora, o que o Tarcísio disse, em sendo verdade, ele é o chefe da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele que nomeou o Derrite para ser o secretário de Segurança Pública. É ele que é o chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se ele tem um dado de segurança pública, ele está tornando público um dado de segurança pública. E porque é um político, ele tem que dar publicidade. E ele dizer que achou cartas que o PCC estava se movimentando em favor de determinado candidato, isso não quer dizer que o determinado candidato tenha relação com o PCC. Ao contrário do laudo, que dava uma pancada certa na cabeça do candidato. Agora, o Tarcísio em nenhum momento falou que o candidato tem ligação com o PCC. Então, se está provado que o PCC pediu voto, meu amigo, ele só fez demonstrar, só mostrou, só publicizou dados da segurança pública que nós merecemos saber. Nós devemos saber, aliás. E o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. Ah, ele foi beneficiado. Beneficiado do quê? Beneficiado do fato de existir o PCC? Beneficiado do fato do Brasil ser quase um narco-estado? Que benefício é esse?